Glória a Deus. Pastor Paulo, uma alegria te receber aqui, pastor. Por favor, pastor, venha conduzir esse momento aqui da palavra e certamente vamos ser muito abençoados para que a igreja que está em casa, a igreja Ibunte também lá, que está assistindo, possa ser também abençoado. Obrigado por você atender o convite prontamente, tá? Graças e paz à igreja. Eu trago a saudação da Igreja Batista Um Novo Tempo a todos vocês que estão aqui presentes e aos que estão nos assistindo pelas redes sociais da UBPC. E eles, nesse horário, nossa igreja também está com vocês aqui, louvando ao Senhor, servindo ao nosso Deus. Neste culto tão abençoado, como o pastor José mencionou, tomado de emoção, de responsabilidade, com a palavra do Senhor, com os louvores. Como isso é importante, como isso é algo maravilhoso que nos toca, porque Deus nos dá esse privilégio. Como foi mencionado aqui, o pastor Joilson, de uma maneira, ele fala de um jeito que eu não falo, ele vai direto lá, toca na fila. Eu sou mais rebuscado, assim, ele já vai direto, fica tocando, evangeliza, esse método aí, evangelização de impacto, né? De confrontação. E precisamos de obreiros assim, do jeito que as coisas estão hoje. Você sabe, você que está me ouvindo, vocês que estão aqui, nós precisamos dessa confrontação do Evangelho, porque as pessoas, como foi citado no Salmo 81, não é só o povo de Deus, e principalmente, ouvem, mas não desce para o coração. Gostam de tantas mensagens que estão sendo transmitidas neste momento em tantos cultos, pelas redes sociais, grupos de WhatsApp, mas não há transformação de vida. E nós oramos para que isso aconteça. Irmãos, eu estou muito agradecido pelo convite, mais uma vez, pastor Joilson, a igreja, a diretoria, de estar participando dessa celebração de 25 anos de existência da igreja, 19 anos só aqui nesse local, e durante esses 25 anos tive o privilégio de estar aqui várias vezes, e esta a de hoje, e sempre saio daqui muito, muito edificado, muito abençoado, porque somos o povo de Deus, né? E desde quando o pastor Joilson me procurou, me fazendo o convite, aí ele me passou o tema, eu fiquei muito preocupado, que é um tema bem difícil. Eu fiquei incomodado, pastor, mas assim, a igreja primitiva viva em nossos dias. Eu saí de férias, estou voltando essa semana, hoje eu retorno para Ibunte, os irmãos estão me assistindo, prego hoje à noite, depois do período curto de férias aí de 10 dias, e esse tema me incomodou, porque tem tudo a ver com o que estamos vivendo hoje, e eu vou explicar o porquê. Gostaria muito da sua atenção, gostaria não porque eu estou falando, mas porque a palavra de Deus vai nos comunicar. Então hoje eu quero trazer-lhes uma reflexão, algo que nos faça pensar e repensar a nossa caminhada, a nossa jornada de vida espiritual como igreja, que não é um nome hoje tão respeitado lá fora quando se fala igreja. Mas eu quero ir a um texto, falando de igreja primitiva, poderíamos ressaltar aqui todo o livro de Atos. Todo o livro de Atos, o livro de Atos é um livro de história, que fala sobre o nascimento e o desenvolvimento da igreja cristã, mas um texto que eu creio, sei que você que me assiste, vocês que estão aqui, conhece muito bem de Atos 2, capítulo 2 de Atos, no versículo 42 até o 47, nos dará um resumo, uma linha de história sobre a expressão de vida da igreja, então chamada primitiva. Daqui a alguns instantes eu vou falar um pouquinho sobre essa categoria de igreja primitiva,
ressaltando aos irmãos e irmãs que o termo primitivo, quando usarmos aqui primitivo, ele assumiu um aspecto hoje em dia um tanto pejorativo. Suas atitudes são primitivas, ou seja, retrógradas, são ultrapassadas, não são atuais. Não, não é nesse sentido que quando usarmos primitiva, é mais um ponto da história, um período histórico da igreja, do ano 33 até o 3º século. Vamos ler o Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, e depois vamos mais uma vez nos colocarmos diante do Senhor em oração. Atos 2, 42 em diante, amados que nos acompanham, pode também abrir a sua Bíblia em casa, onde você estiver, e vamos ler o texto sagrado. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Amém? Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que Deus nos abençoe hoje a experimentarmos isso. A maneira como a igreja vivia atraía os pecadores a Jesus. Vamos orar, queridos? Vamos nos inclinar mais uma vez perante o Senhor. Pai eterno, sobre este tema decidimos refletir. E refletirmos à luz da Tua santa palavra, palavra verdadeira, inerrante. Deus, para que no dia de hoje, nesse domingo 30 de janeiro, sejamos corrigidos pela Tua palavra, sejamos orientados, sejamos reanimados, sejamos renovados, Senhor. Os dias são difíceis, caóticos, confusos. E como nós precisamos que a palavra santa nos traga vigor espiritual na caminhada da igreja. Há muitos que já não estão mais na caminhada. Foi exemplificado aqui, ó Deus, pelo pastor. E há muitos outros em todas as igrejas, ó Pai, que não estão mais na caminhada espiritual, esfriaram na fé, já não ama Jesus como antes, já não tem mais o primeiro amor, já não se entusiasmam pelas coisas de Deus. A palavra igreja lhes parece algo estranho, lhes parece algo esquisito. Ó Deus, no dia de hoje, que todas as igrejas no Brasil sintam, Deus, um renovo vindo dos céus. Ó Deus, não é um renovo produzido por homens, não é renovo produzido por eventos, é um renovo que vem dos céus para nós, produzidos pela ação do Teu Espírito Santo. Que nesse momento, ao refletirmos, ó Deus, nesse texto e naquilo que o Senhor nos trará, o Senhor me unjas, me capacites, ó Deus, para ser um instrumento do Senhor na vida da igreja. Aí eu me estarei bastante feliz, ó Deus, e satisfeito. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esse texto é lido, relido, pregado em muitas ocasiões. Ele é um escopo de tudo que se desenvolve ao longo do livro de Atos, do que é a igreja, chamada igreja primitiva, onde podemos extrair aqui princípios para o dinamismo da igreja. O dinamismo que a igreja moderna perdeu. E vamos tentar entender o porquê perdeu. A igreja que hoje está mais preocupada com eventos, talvez, do que com vida. Mas eu quero, nesse início, relatar aos irmãos e irmãs, e a todos vocês que nos ouvem, que a historiografia cristã registra que os cristãos primitivos, lá daquele tempo, do passado de Pedro, Paulo e João, como diz aquela canção, né? Quero lembrar o tempo de Paulo, Pedro e João, onde os irmãos morriam na fogueira e morriam na arena de Roma, comido por leões, onde a fé vigorosa daqueles irmãos inspirou
e nos trouxe até hoje. E aqueles irmãos da igreja chamada primitiva, se consta que eram os mais perseguidos de todos os tipos de religiões existentes. De qualquer outro grupo religioso, não se tem notícia, registro histórico de que tenham sido tão perseguidos. Consta a história de um imperador famoso chamado Nero. Não sei se vocês já ouviram falar, já estudaram história. O Nero saiu da capital e foi para o litoral, isso por volta do ano 70, mais ou menos, e houve um incêndio de grandes proporções em Roma, consumindo grande parte da cidade, e o povo, os romanos ficaram irritados porque ele não estava na cidade e logo acusaram que o motivo do incêndio criminoso, segundo eles, foram os cristãos. Nero não perdeu tempo, endossou essa ideia e todos os cristãos, a igreja cristã, foi acusada de ter colocado fogo em Roma. Suscitou-se uma grande perseguição, que se tem notícia na história cristã, uma das maiores perseguições. Muitos irmãos nossos foram martirizados, inclusive o grande Pedro. E tudo Deus usa para o nosso bem, é claro, amém? E com essa perseguição o evangelho foi se espalhando, e chegando em muitas regiões de então, e o evangelho foi levado para outros cantos do mundo de então. O diabo pensou que ia destruir a igreja, o diabo pensou que ia silenciar a igreja, e através de um sofrimento a igreja se expandiu. Amém, irmãos? Mas os cristãos não eram bem vistos como nós hoje temos uma igreja muito de boa com a sociedade. A igreja cristã, os evangélicos de hoje, que chegam próximo, segundo o IBGE, de quase 40% da população brasileira, está muito de boa com a sociedade, com as autoridades, com o governo. Sentam junto, viajam junto, comem junto. Não era assim a igreja primitiva. Os imperadores odiavam a igreja. O povo, e muitas partes do povo, nem todos, é claro, também rejeitavam o cristianismo, e grande parte dos governadores de então das províncias romanas tinha a igreja primitiva como um grupo de loucos, um grupo de rebeldes, porque eles rejeitavam a religião oficial, eles rejeitavam a adoração aos imperadores, muito embora nem todos os imperadores exigiram culto a si próprio. O tal do Nero, sim. Os primeiros cristãos, nessa época chamada igreja primitiva, era uma igreja hostilizada pelos políticos, hostilizadas muitas vezes pelos intelectuais da época. Eles tinham a igreja como algo de gente do mais baixo escalão, composto por pessoas simples, por trabalhadores e até por escravos. Eles não queriam se envolver com um movimento desse tipo. Hoje no Brasil, evangélico é sinal de status, não é mesmo? É top ser evangélico. E nós encontramos nos diversos carros, automóveis e casas os slogans das suas igrejas. Eu me orgulho de ser da igreja tal. Não era assim na igreja primitiva. Não é todos os cristãos que podiam se declarar cristãos abertamente, publicamente. Imagina as redes sociais se denominarem: eu sou da igreja tal, eu sou de lá, eu sou daqui, como se faz no dia de hoje. Evangélico hoje, ou ser evangélico hoje, é glamour. Igreja primitiva, irmãos, não tinha isso não. Falar que era cristão era perseguido, odiado. E esse cristianismo primitivo, e aqui estamos recordando um pouquinho da história para avançarmos nas lições práticas, segundo os historiadores, a igreja primitiva foi marcada por ser uma comunidade de contraste. Ela era uma contracultura à cultura vigente. Ela não aceitava os demandos éticos e de moralidade de então. Ela não aceitava as religiões que, inclusive,
adoravam através de atos sexuais, como a deusa Diana, ou Diana em alguns termos. A comunidade cristã propunha um novo estilo de vida simples, mas de uma vida centrada em Cristo, seguindo os ensinos de Jesus, de amor ao próximo. Todo mundo estava acostumado com vingança, e o estilo cristianismo era de não se vingar, de amar até os seus inimigos. Como o pastor Joel citou aqui, naquela igreja primitiva, onde os irmãos mais carentes, e havia muitos carentes na igreja, muitas viúvas, muitos órfãos, eles não passavam necessidade, porque era um novo estilo de vida, um novo padrão, de repartir aquilo que tinham com os que não tinham. Bem diferente dos dias de hoje, na filosofia moderna, do cumulativo. O quanto você puder acumular, independente, e não pensa no outro que não tem. A igreja primitiva era uma igreja, como já mencionei aqui, da contracultura. Não era a cultura romana, era a cultura de Jesus, na formação de um novo homem, de um novo caráter. Onde nessa contracultura tinha lugar para o Zaqueu, o homem da Receita Federal, que enriqueceu-se ilicitamente, mas Jesus o recebe, Jesus vai em sua casa. Essa contracultura onde havia lugar para todos, os esquecidos, os renegados, os abandonados, os desamados. A visão da igreja primitiva era também conhecida como um grande projeto social, e já citamos aqui algum aspecto. Eles vendiam suas propriedades e bens, versículo 45, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. As necessidades sempre existiram, né? As igrejas, estamos mais de 2000 anos da igreja primitiva, e as necessidades sempre existem dentro das igrejas, e sempre existirão. Não só as necessidades materiais, mas as necessidades espirituais, mais materiais. Sempre teremos pessoas entre nós, pobres, carentes, precisando de auxílio, precisando de apoio. E a igreja tem que ter o seu olhar para essa realidade. Temos igrejas onde temos irmãos abastados. Tem igreja com perfil econômico e social bem elevado. Mas não é um retrato geral da realidade brasileira. Sabe, irmãos, eu estava pensando sobre o que lhes dizer sobre a igreja primitiva, e Deus colocou no meu coração uma ideia, que a agenda da igreja primitiva pode se resumir da seguinte maneira: a agenda da igreja era Jesus. A agenda da igreja era Jesus, era uma igreja cristocêntrica. Eles amavam a Jesus, eles se devotavam a Jesus, eles eram leais a Jesus. E preste atenção que, ao decorrer dos primeiros anos da igreja, eles não tinham o texto do Novo Testamento que nós temos hoje. Eles eram construídos à luz do ensino oral do que os apóstolos passavam, e eles ensinavam. E eles se dedicavam ao ensino, eles tinham desejo de aprender. Todos os dias, no templo e nas casas, eles queriam ouvir essas boas novas de Jesus. A igreja de hoje se distanciou bastante desse desejo. O que te lembra o termo escola bíblica dominical? Vocês têm escola bíblica dominical? Não sei. Mas a maioria das igrejas tem, os cristãos mais antigos, escola bíblica dominical. A escola dominical é uma das áreas das igrejas, em sua maioria, menos frequentada ou desejada. Mas eu não falo só da escola dominical, eu falo da questão do ensino. Porque a escola dominical pode ser semanal, claro, aprender durante a semana. Mas a igreja sem instrução, ela não cresce. A igreja sem instrução, ela não amadurece. Ela é levada por todo vento de doutrina. Ela é seduzida por qualquer ordem de pensamento. E aqueles irmãos tinham desejo de aprender sobre Jesus. Hoje parece que não há esse desejo nas gerações atuais. Nós queremos bênçãos, nós queremos tudo muito rápido. Nós queremos resolver os nossos problemas instantaneamente.
As pessoas vão na igreja, pastor, ora por mim, estou com um problema lá em casa, ora por mim, põe a mão na minha cabeça, eu sei que o senhor é um homem de Deus, e o problema vai embora. Não, peraí, não é assim. Eu vou pôr a mão na tua cabeça, podemos pôr, hoje em dia com a pandemia até mudou um pouco, né, a prática. Mas esse problema que você está vivendo aí, há quanto tempo? Uns 20 anos, pastor, uns 20 anos está esse problema. 20 anos, você quer que eu ore agora? E aí você me põe essa responsabilidade de, ao terminar a oração, os 20 anos de problema vão embora? A igreja cristã primitiva entendeu que andar com Jesus é discipulado, é um processo de caminhada. E à medida que nós vamos andando com Jesus, o Senhor Jesus vai mudando o nosso coração. Problemas vão sendo trabalhados porque a visão espiritual vai sendo alargada. A igreja primitiva, ela tinha sua agenda, era Jesus o tempo todo. E eu posso, no meu entendimento, lhes afirmar que a igreja hoje, ela se distanciou muito desse padrão. A igreja moderna, chamada moderna, se distanciou muito de ser uma igreja cristocêntrica. A igreja hoje, ela prega de tudo, ela fala de tudo, ela quer buscar tantas coisas que não tem Jesus no centro. Pode ouvir várias mensagens e você logo constatará, se você conhece a Bíblia, que você vê o pregador começar a mensagem, terminar a mensagem e não citar a Bíblia. Cadê o texto? Que texto que ele usou? Estou com dificuldade, eu não sei que texto que ele usou. Ouve de novo a mensagem, eu não sei, não ouvi. Essa mensagem foi baseada em que texto? Se prega o que o povo quer ouvir, que agrada o coração e os olhos, que sai do culto, que culto abençoado, estou cheio, mas não é o suficiente para a segunda, para a terça, para lidar com os problemas e as demandas da vida. A igreja primitiva tinha sustentação em Cristo. Por isso, sofrer para eles em Cristo não era algo estranho. A igreja primitiva ensinou o mundo que as pessoas podiam escolher a sua religião. E isso causou estranheza, porque eles nasciam dentro de uma cultura, eles nasciam dentro de uma ordem cultural onde a religião já lhes era imposta, oficial. E aí o cristianismo mostrou, você pode decidir por Jesus, você pode decidir se quer ser um seguidor de Jesus, o Kyrios, o Senhor. E muitos acharam isso extraordinário, outros nem tanto. Escolher andar em Cristo ou não. Irmãos, andar em Cristo sempre será uma opção sua. Jesus nunca impôs a ninguém, nunca imporá isso para você o seguir forçadamente. Muitos mártires da igreja se compareceram, como Policarpo, compareceu um ancião de 60 e poucos anos. Policarpo era um líder da igreja muito proeminente, e o Policarpo foi chamado perante o imperador para negar Jesus, porque a fé daquele homem incomodava o mundo. E o imperador lhe deu uma oportunidade. Policarpo, eu posso decidir sobre a sua vida e sobre a sua morte. Policarpo, hoje te dou uma oportunidade. É só você falar aqui diante do tribunal que César é Kyrios e não Jesus e os Cristo. E o Policarpo, suavemente, com a voz de ancião, disse: como eu posso negar aquele que só me fez bem? Como eu posso negar aquele que eu encontrei tudo que eu preciso? Diante do imperador e diante das autoridades aqui, eu declaro Cristo Kyrios. E Policarpo foi martirizado. Como falta à igreja de hoje essa lealdade a Jesus? Hoje as pessoas negam o evangelho, eu estou dizendo de cristãos, estou dizendo para a igreja, negamos Cristo por qualquer motivo. Abandonamos a igreja, abandonamos a caminhada por qualquer evento ou situação que achamos um pouco impossível. O que eu mais tenho ouvido nos últimos dias, ou digo os últimos 2 anos, pastor, temos uma desculpa agora gigante, que é a pandemia, crise sanitária, que é uma realidade? É uma realidade.
Muitos irmãos nossos foram ceifados e partiram. Mas olha os mercados lotados. Olha os shopping centers, não encontra-se vaga. Estádio de futebol lotado, 70, 60 mil pessoas. Os coletivos lotados, os metrôs lotados, trens lotados. Vocês têm visto isso? E muita gente ainda diz, não posso ir à igreja, porque eu tenho medo de ficar doente. A igreja toma os seus devidos cuidados, deve tê-los, claro. Vejo aqui diversos irmãos com suas máscaras, álcool gel e tudo que nós podemos humanamente fazer. Mas a pandemia trouxe um efeito além da própria doença. Ela trouxe um efeito emocional, espiritual gigante. Um efeito de abandono. Muitos não voltarão mais para a igreja. O que não voltar à igreja, o que significa não voltar à igreja é não voltar a Cristo. Medo? Se há algo que a igreja primitiva nunca se deixou levar é por medo. Ela não teve medo de Nero, ela não teve medo de leões ferozes, ela não teve medo do exército de Roma, e não teria medo de qualquer outra coisa para levar o evangelho adiante. Aliás, se temos o evangelho hoje em nosso coração, aqui no Brasil, foi devido à lealdade de que aqueles irmãos tinham. Amém, irmãos? Não sei se os senhores já leram algum livro do Tim Keller. Há uns 2 anos atrás, o Tim Keller escreveu um artigo apontando pelo menos 5 características que eu gostaria rapidamente de deixar e compartilhar com vocês também aqui nas redes sociais. 5 características singulares da igreja primitiva. E após essas 5 características, nós faremos algumas aplicações, chamo sua atenção. A igreja primitiva, segundo Tim Keller, era multirracial. E mesmo assim demonstrava uma unidade surpreendente, atravessando barreiras étnicas. Na igreja primitiva, era um abraço de Deus para o mundo. Uma igreja de braços abertos. E se lermos o livro de Atos, constataremos diversos irmãos de diversas etnias compondo a igreja. E no livro aqui de Atos, capítulo 13, diz que na igreja de Antioquia, o primeiro quartel-general da igreja foi Jerusalém, e depois passa a ser Antioquia, de onde os missionários partiram para o mundo. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O que eu destaco, chamo sua atenção, é que ela era composta por pessoas de diversas raças, diversas etnias, e isso nos ensina hoje a sermos igreja, o abraço de Deus no mundo, amém? Uma igreja que não faz escolha por pessoas, uma igreja que recebe pessoas, chegou, é bem-vindo. Pelo menos esta era a visão da igreja primitiva. Essa característica é a primeira que o Tim Keller destaca, e a segunda da igreja primitiva era uma comunidade de perdão e reconciliação. Olha que importante. Uma comunidade de perdão e reconciliação. Vocês se lembram, irmãos, que conhecem a Bíblia, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da igreja, na sua essência, na sua pregação, é reconciliar o homem distante de Deus, o pecador, com Deus, com Jesus. Foi a tentativa hoje do pastor, né? Há tantos que estão afastados, desligados de Deus, e a igreja hoje precisa olhar. Nós estamos tendo esse ministério de perdão, de oferecer perdão e reconciliação. Esquecemos disso. Muitas vezes a igreja se tornou mais juíza do que misericordiosa, julga mais do que perdoa. E muitos na igreja sentem essa falta de perdão. Eles têm que entender que na igreja, a comunidade dos salvos, é um lugar onde
eu posso ser restaurado. Foi cantado aqui, não é mesmo? Ser restaurado. Há um Deus da nova oportunidade. Amém? A igreja primitiva, ela se identificava com os pobres e menos favorecidos. Já foi dito aqui. E uma característica da igreja, ela era muito hospitaleira. Os irmãos entendiam isso como um dom de Deus. Será que as igrejas de hoje são hospitaleiras, gostam de receber pessoas, gostam de abraçar as pessoas? Eu me recordo que eu nasci no Evangelho, e eu me lembro o meu pastor dizendo que ia receber um casal de missionário, 3 casais de missionários, e lá do púlpito ele falava: quem pode receber essa semana? Ah, irmão, eu fico, eu também, fica na minha casa. Hoje, se o pastor fizer isso, alguns vão dizer muito inconveniente. Tanto hotéis espalhados pela cidade, a igreja pode pagar um hotel. Vai para hotel, vai ficar na casa dos irmãos. A igreja primitiva tinha essa característica, lembrando que eles não tinham toda essa sofisticação de casas que nós temos hoje, mas tinham um coração centrado em Jesus. E Jesus sempre abraça as pessoas, Jesus sempre recebe as pessoas, e ser igreja de Jesus tem que ter essa característica. Amém, irmãos? A igreja primitiva, segundo Tim Keller, era uma comunidade comprometida com santidade da vida. Santidade não era um rito religioso. Santidade era um estilo de vida. Muito mais do que conceitos e ícones morais. Uma igreja que buscava se apresentar pura de coração diante de Jesus. Será que a igreja moderna hoje esqueceu o que é santidade? E se ela não consegue ter uma visão de santidade, se ela não conseguir também entender o que é pecado? Hoje não sabemos, perguntar para muitos cristãos, não sabem nem o que é pecado. O que é pecado? E aí por diante vão ter muitas dificuldades. A igreja primitiva era uma contracultura sexual, conforme o Tim Keller. O que é uma contracultura sexual? Uma igreja que rejeitava os padrões morais da época. A igreja moderna está sendo chamada para um posicionamento bem delicado, bem difícil, para essa conjuntura de visão de sexualidade que a sociedade moderna apresenta. Onde a própria igreja ela é colocada para ficar em silêncio, para não se posicionar. Há temas bem difíceis e complicados que a igreja tem medo até de voltar à palavra e dizer o que a Bíblia diz. Somos acusados de sermos preconceituosos o tempo todo. A igreja primitiva não tinha nenhuma dificuldade de colocar o dedo na ferida. A igreja primitiva, ela era, voltando, para vocês entenderem, cristocêntrica. Amava as pessoas, mas não amava os seus pecados, seus desvios, suas desorientações, suas disfunções. Bom, mas aí são temas para outras mensagens, né, pastor José? É longa. Eu quero me adiantar aqui, devido ao tempo, do que hoje diferencia a igreja primitiva da igreja moderna. Eu posso afirmar, sem erro histórico, teológico, eclesiástico, que esse cristianismo que estamos vivendo hoje não tem muito a ver com o cristianismo vivido naquela época, não. Com a identidade que a igreja tinha. Unicamente a fé, o mesmo Cristo, mas nos distanciamos muito da essência. Bom, eu vou dar alguns exemplos, voltando ao texto que estamos considerando de Atos 2:42, onde muitos leem o texto e vão perguntar, nós temos que reproduzir ipsiliteris o que eles estavam vivenciando ali? É isso que o texto está comunicando? Ou há um princípio normativo por detrás do texto, onde a igreja tem que enxergar e se adaptar para os dias de hoje? O que me parece mais conveniente.
A igreja primitiva, a igreja de Atos, conforme nós lemos aqui em Atos 2, vocês notem que os irmãos estavam todos os dias reunidos. Era a igreja dos 7 dias da semana. E hoje nós vemos uma igreja do final de semana. E às vezes quebra um dia na semana aí, né? E alguns acham, ir mais uma vez na igreja, já basta um domingo. A igreja primitiva era uma igreja que gostava de estar juntas, de estar adorando ao Senhor, de ter comunhão, de louvar o Senhor. Não tinha horário, não tinha tempo definido. Hoje as pessoas chegam ao culto, eu sei que não é o seu caso, né? Você que também me assiste. Diga assim, quanto tempo demora o culto aqui? Já te perguntaram aí, pastor? Quanto tempo demora aqui? Porque, se passar de 1h15, eu já vou cair fora, mano. Aliás, me mostra a porta. Nós vamos ao encontro com um horário definido, porque quer assistir o programa da televisão, que vai começar o jogo de futebol, e não sei o que mais, não sei o que mais. Nós não temos paciência de estar na presença de Deus e de nos desfrutarmos da glória do Senhor. Nós definimos tempo para o Espírito Santo. Você, por favor, fala até tal horário, porque se não falar, eu já entendi que não está aqui, eu vou embora. A igreja primitiva, ela tinha prioridade, ela gostava de adorar. A igreja de hoje, ela gosta de programa. As igrejas são construídas, muitas delas, com programas. E nós temos, para o bem e para o mal, os recursos das redes sociais, que divulgam uma igreja, muitas vezes, que não existe, que não é real. Está no YouTube, está no Face, está no Instagram, mas não, você chega lá, não é nada daquilo. É só evento. Mas as pessoas hoje estão gostando demais dos programas e dos eventos. E muitos líderes, até sinceros, homens de Deus, foram pressionados a isso, então eles entendem que precisa dar evento para a sua igreja. E a igreja tem evento todos os dias. Se não tem evento, e precisa anunciar em bom som e alta voz, senão o povo não vem. Vai estar tal pessoa falando, vai estar aquela banda, hoje vai ser bom, vamos lá. A igreja precisa ser adoradora. E às vezes o povo sincero vem na reunião, não tem músico, às vezes só tem voz, mas Deus está presente, Deus está falando. E aí sai daquele encontro, nossa, eu senti a presença de Deus, cara. E nem estava a banda lá. A igreja primitiva era uma igreja, como já lhes disse, cristocêntrica. A igreja de hoje é uma igreja antropocêntrica. É uma igreja centrada no homem. É centrada no eu. E esse eu é pecador, você sabe. O eu é insaciável. O eu quer muitas coisas que não tem a ver com a agenda de Deus. A igreja primitiva era uma igreja onde procurava satisfazer ao seu Cristo. Hoje é muito centrada no homem. É muito triste isso. E a pós-modernidade uma das características da pós-modernidade é o centro, o homem é o centro das coisas, é o centro da verdade. Tudo é feito para agradar o homem, as pessoas. Não pode ter sofrimento, não pode ter dificuldade, nós temos que criar conforto para o eu. A igreja primitiva, irmãos, ela dependia muito do Espírito Santo, amém? Ela se reunia para orar. Quando entrou em dificuldade, um reclamo que houve por a distribuição dos donativos para as viúvas helênicas, judias ou gregas, eles se reuniram, chamaram os apóstolos, está tendo problema aí, não está chegando lá, está faltando. E os apóstolos recomendaram, vamos orar. Vamos escolher homens dirigidos pelo Espírito Santo, mas vamos orar e vamos deixar o Espírito Santo definir o que vamos fazer. Era uma igreja que orava demais. Era uma igreja que não tinha problema com oração. Hoje, falar em oração, os cultos de oração são os menos frequentados de todas as igrejas. Não arrisco em dizer que quase todas as igrejas. Oração parece algo estranho para cristão moderno.
voltando ao antropocentrismo do eu, do forte, do eu, resolva as coisas do meu jeito, eu tenho capacidade, para que orar? O homem acha que vai resolver os seus problemas com a tecnologia que existe hoje, tudo se resolve. Você tem o seu smartphone, seu celular, você está precisando de alguma informação, o que você faz, irmão? Pode falar a verdade. Você consulta o doutor Google, não é mesmo? Tudo resolve, tudo é nas suas mãos. Quer uma receita para fazer um bolo lá, coloca o celular na frente do fogão, lá, vou fazer, vai resolvendo. E a igreja hoje, ela parece que está trocando o Google pelo Espírito Santo. A igreja tem problema que não se resolve na cartilha de ninguém. Tem que ter a paciência de se ajoelhar e pedir ao Deus, e Senhor, nós não sabemos o que fazer. Senhor, que solução, como agir com aquelas pessoas que estão com esses problemas, Senhor? Senhor, dá-nos direção. É a oração que a igreja precisa fazer todos os dias, que é linda. Dá-nos direção. Dá-nos direção. Senhor, foram 25 anos. O que vem daqui? Eu acho que muitas pessoas encontram o pastor Juízo, como também a mim e os demais pastores estão à frente das suas igrejas, e influenciados pelo espírito da época, muito corporativismo, inclusive. Pastor, esse ano aí, o que o senhor tem pensado? O que o senhor vai fazer? Tem planos para a igreja? Tem projetos? O que nós vamos fazer, pastor? E aí eu preciso saber como que vai ser? Como vai ser esse ano, pastor? O que está na sua cabeça? Mostra para nós. Ô, irmão, eu preciso conversar com Deus, com o Espírito Santo. É Ele que faz a agenda da igreja. Quantas vezes, 33 anos de ministério, sentando, planejando ali, bonitinho, 7 folhas para liderança, do que é o planejamento estratégico da igreja. Nada disso aconteceu. Porque o Espírito Santo não estava lá. O Espírito Santo não foi chamado, não foi convidado para a reunião do planejamento, e nos sentimos tão capazes de elaborar a vida da igreja. A vida da igreja, de Jesus, é dele. E quem faz a agenda da igreja, onde ele quer que a igreja coloque os olhos, onde ele quer que a igreja invista, é Deus. Amém, irmãos? Se você concorda, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém? O que a igreja primitiva ainda nos ensina? Estou caminhando para o final. Paciência. A igreja primitiva era muito missionária. Ela gostava de enviar missionários e ela falava de Jesus sem dificuldade. A igreja de hoje é uma igreja acomodada. A igreja de hoje é acomodada, salvo exceção de alguns. A igreja primitiva, ela saía pelo mundo e não perdia oportunidade para falar de Jesus. Era o que estava na vida deles, é o que eles expressavam, Jesus o tempo todo. A igreja de hoje esqueceu de evangelizar. É um comodismo que tomou conta dos irmãos. E há um cenário em nosso entorno que precisa ser alcançado para Jesus. Há tantas pessoas que você conversa durante a semana e meses, vão passando, e você não fala do amor de Deus a elas. É quase que um agente secreto de Deus. Um dia você as convida para vir a um culto de aniversário da igreja, ela, nossa, eu não sabia que você era crente. Eu nem sabia que você era cristão, você é lá da igreja do Joilson, meu. Verdade. Eu conheço o pastor Joilson, mas eu não te conheço. É assim que funciona. Irmãos, a igreja quer se espelhar na igreja primitiva, tem que ser uma igreja missionária. Uma igreja que avança, porque o diabo nunca parou a sua agenda. A igreja primitiva, ela gostava de comunidade. Ela gostava de estar juntos. Você viu lá o texto que eu li? Os irmãos gostavam de estar juntos para reforçar a sua fé. Gostavam de estar juntos para se repartir o dom de Deus em cada um. Eles gostavam, não tinham dificuldade. Era uma comunidade, era amizade espiritual. Hoje há individualismo excessivo nas igrejas. A igreja de hoje é muito individualista.
Quase as pessoas não se conhecem. As pessoas têm medo de repartir suas vidas e poucos sabem um do outro, salvo exceção algumas igrejas. Pessoas fazem questão de entrar no culto, na celebração, entram, saem quietas, não conversam com ninguém. A igreja primitiva era uma igreja onde tinha espírito de comunidade, isso tinha. E isso fez com que, conforme o texto de Atos relata, caíssem na graça de todo o povo, porque o povo aqui é o povo externo, é a comunidade fora, que percebeu o nível de comunhão que aquela igreja vivia, e eles foram atraídos por essa comunhão. Hoje em dia, a igreja moderna, além de ser individualista, é a igreja muito dividida. É o que se chama as panelas dentro da igreja. E pior quando a panela é de tampa fechada, onde ninguém entra. Que temos que ter amigos que nos identificamos por algumas afinidades, é muito normal. Mas a igreja não pode ter panela de tampa fechada, ela tem que se receber a todos, trabalhar com todos. Ela quer ser comunidade, ela precisa receber pessoas e não ter dificuldades com as pessoas. Amém, irmãos? A igreja precisa ser missional. A igreja primitiva é uma igreja missional, ou seja, ela tinha uma missão e ela entendeu a missão de Jesus. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Não é só ser missionário, mas o foco era pessoas, o assunto da igreja eram pessoas. Hoje, eu creio que nós nos perdemos um pouco, porque a igreja moderna está preocupada com tantas outras coisas. Construção de megatemplos, divulgar o seu nome, se tornar famosa, dinheiro. Muito bem apropriada a sua palavra sobre as ofertas, pastor. Porque algo que escandaliza muitos não cristãos hoje, em termos de igreja, é a questão do dinheiro. O dinheiro separa muitas vezes a igreja do mundo, pela falta de boa gestão e de visão espiritual do dinheiro. O dinheiro não é pecado, mas o que fazemos com o dinheiro é. Dinheiro não é problema nenhum. O problema somos nós, que somos extremamente egoístas. Entramos no espírito do mundo, do consumismo, do cumulativo. E nós damos dinheiro para tudo quanto é coisa, mas na hora das ofertas para a igreja, nós ficamos calculando o que vai faltar. Queremos que Deus seja generoso conosco, mas não somos generosos com o reino. Queremos receber muito, mas dar pouco. E o texto foi extraordinário. Medida, sacudida, recalcada. O que eu quero para mim, eu deveria também desejar para o outro, desejar para a igreja. E a quantos obreiros estão subindo no púlpito hoje de barriga vazia? Quantos obreiros e pastores estão subindo no púlpito das suas igrejas, não tem dinheiro para pôr o combustível? Não tem dinheiro para pagar as contas do mês? A igreja precisa ter um olhar muito especial. Porque a igreja primitiva não tinha dificuldade nenhuma com essa questão de bens. Não é mesmo? E quando um deles foi querer dar por motivação errada, foram extremamente punidos, Ananias e Safira. Mostrando que Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus precisa do nosso coração no lugar certo. Não dê para se aparecer. Dê porque o teu coração está na obra, está no reino. Último, a igreja primitiva era uma igreja movimento. Hoje a igreja é evento. Era um movimento poderoso que se espalhou pelo mundo. Um movimento que mudou estruturas da sociedade, a tal contracultura. O movimento cristão que chegou em lugares depois futuros como a Europa e países onde a mulher não era respeitada, como na cultura judaica onde veio o cristianismo, onde a mulher não tinha espaço, não era nem contada, nem crianças.
e a visão do reino de Jesus foi colocando as coisas no seu devido lugar. Onde a questão da justiça social, por exemplo, influenciou a libertação de escravos. A escravatura é um tema que a Bíblia aborda e precisa ser entendido. Mas o cristianismo é um movimento poderoso de Deus no mundo e nas pessoas. Quando esse evangelho se torna um evento, ele se torna algo pesado, cansativo, angustiante, onde as pessoas se sentem cansadas. Elas já estão cansadas da vida. Elas estão cansadas das demandas e preocupações que o mundo e a vida lhes impõem. E aí elas chegam para Cristo e logo elas encaram aqui, eu queria leveza de caminhar com Jesus, mas aqui é um evento com horário marcado, com agenda pesada. E se eu não estiver lá, tá alguém anotando, eu faltei em 3 eventos, já vou ser excluído da igreja. A igreja nunca foi evento, a igreja foi movimento. Amém, irmãos? Hoje o que o evangelho passa para o mundo é evento que inclusive bate até programas de grandes canais de televisão. Conclusão aqui, o que fazer, irmãos? O que fazer? Eu sugiro voltar à palavra santa. Precisamos voltar à palavra que nos traz vida, nos traz um refrigério espiritual e direção para enfrentar este mundo. Para discernir o que é a igreja de verdade. Não a igreja que está na sua cabeça. Estrutura, programas, estatuto, e outras coisas bem burocráticas. Lógico que existe a igreja do ponto de vista estrutural, que o mundo precisa enxergar. A igreja tem CNPJ, tem Pix, né? Tem Pix. E esse lado da igreja é administrativo, e tem gente que tem dificuldade. A igreja que tem que prestar conta do que entra, do que sai, do seu movimento, é a igreja administrativa, que é preciso ter esse lado resolvido perante o mundo. Mas a igreja é um organismo vivo, ela precisa voltar à palavra, à essência da palavra, entender o que Jesus quer dela e qual é a sua missão no mundo. Segundo, voltar ao primeiro amor. Repete comigo aí, meus irmãos, por gentileza. Pessoal lá da transmissão ouvir. Voltar ao primeiro amor. Tem muita gente andando com muita frieza. E se você se descuidar, em 1 minuto você se esfria. Em 1 minuto. Pessoas que estão extremamente frias, mornas, não têm entusiasmo para nada. O louvor é ministrado e ela não se alegra, ela não canta. Enfim, ela só tem um nome, mas não tem alegria, perdeu aquela alegria de seguir a Jesus. Virou algo enfadonho. Ir ao culto, vai ter culto domingo, é verdade. Vou lá para agradar o pastor. Sento lá e não faço diferença nenhuma. Entra em casa, não abre a Bíblia, não ora, e se deixou levar por essa frieza absurda. A Bíblia recomenda, vocês sabem muito bem, não sejas nem frio e nem morno. Está lá em Apocalipse, senão vomitar-te-ei da minha boca. É um texto que não se repete em nenhum outro lugar da Bíblia, de repulsa de Deus contra os frios. E a Bíblia já também nos adverte escatologicamente nos últimos dias que os problemas, as dificuldades do mundo serão tão grandes para a igreja que muitos vão se esfriar mesmo na fé. Já está acontecendo isso. Não tem mais entusiasmo de estar servindo, estar na casa de Deus, de adorar ao Senhor. Último, voltar à palavra primeiro, voltar ao primeiro amor, e terceiro e último, voltar ao compromisso de fé.
O que é voltar ao compromisso de fé? No dia que você aceitou Jesus, você assumiu um compromisso. Um compromisso de lealdade, de obediência. Hoje eu declaro para você que me assiste, vocês que estão aqui, reveja o seu compromisso com Deus. Ah, é meu pai vai na igreja, minha mãe está indo, meu avô. Não é com eles, é com você. Como é que está o seu compromisso com Deus? Como é que está a sua vida, seu relacionamento com Jesus? Hoje é importante, não saia daqui sem ter essa resposta. Não, eu estou de fato comprometido. Está mesmo? Esse evangelho vivido nos dias de hoje é o da conveniência. O evangelho vivido hoje é o crente consumista de culto. Mas ele perdeu o compromisso com Deus, o compromisso com a palavra, o compromisso com a mudança de vida, o compromisso com uma vida regenerada. Ah, eu quero Jesus, mas eu não quero mudar. Eu quero as bênçãos, mas eu não quero ser diferente. Então esse não é o evangelho da palavra, é outro evangelho que Paulo fala em Gálatas. E portanto, aqui para terminar, voltar à igreja primitiva é ser uma igreja adoradora, ser uma igreja cristocêntrica, é ser uma igreja que dependa mais do Espírito Santo em oração, é uma igreja missionária, uma igreja que ame ser comunidade, uma igreja que ama e tem visão da sua missão. Qual a missão da igreja? Tem gente que está na igreja há tantos anos e não sabe o que a igreja deve fazer. A igreja quer movimento mais do que evento. Uma igreja que avança nas fileiras do inferno, como costumamos ouvir em um adágio cristão, né? Invadir as fileiras do diabo e tirar as pessoas de lá, né? Mas ninguém está invadindo nada. Está tudo com medo, tudo covarde. Quem invadiu o diabo lá, eu aqui. Se ele mexer comigo, está tudo bom. Vamos parar com isso, gente. Os cristãos são marcados por gente corajosa. Gente medroso, gente covarde, não serve para as fileiras do cristianismo. Eu desejo a você reflita sobre o que você ouviu. E que a igreja aqui, Brasil para Cristo, Freguesia do Ó, caminho muitos anos, sendo uma igreja que resgate lá na palavra. Senhor, às vezes a gente pegou uns atalhos aí, perdoa, né? Perdoa a gente, que a gente pegou uns atalhos meio feio. Senhor, tem misericórdia. É onde a gente quis ser mais a gente do que Jesus. Onde colocamos o Espírito Santo na gaveta e foi do nosso jeito. Você viu que deu errado, né? Você viu que as coisas não deram resultado. Vamos hoje pedir perdão a Deus, as igrejas que me ouvem, a minha igreja, a Ibunte, que vai para 7 anos de vida. Amém? Vocês já estão no 25. E a gente quer olhar para vocês e falar lá, o BPC é nosso exemplo, nossa inspiração. E Deus nos abençoe, para a honra e glória dele. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar a Deus. Depois eu passo a palavra aqui ao pastor Joilson. Não sei se eu passei do horário aqui, como se está dentro do horário, senão ele me chama mais. Não é mesmo? Vamos orar, irmãos. Que bom estar aqui com vocês. Que Deus possa abençoar com você aí que nos acompanha também. Que Deus esteja abençoando ricamente suas vidas. Amém? Senhor Jesus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós aqui mudamos. Nós aqui desobedecemos. É nós que nos desviamos. Que hoje seja um tempo de renovo, tempo de restauração das igrejas, um tempo de restauração da fé, da lealdade, do compromisso com Jesus. Perdoa-nos, ó Deus, porque somos tão vulneráveis. Ó Deus, como Tua palavra nos exorta o tempo todo, em toda a Escritura, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Nós queremos isso hoje para a nossa vida, Senhor. Expulsa da nossa vida o pecado, expulsa da nossa vida a confusão, expulsa da nossa vida, Senhor, todo tipo de heresia, de raciocínio que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que ao tempo fomos influenciados e aceitamos a mentira como verdade. Tem misericórdia, ó Deus, da igreja. E que hoje o nosso compromisso seja com a verdade, e a verdade vos transformará. Muito obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso aqui. Entrego em tuas mãos minha vida e a vida da igreja aqui, as ovelhas as quais eu sou responsável. No poder do Santo Espírito, nos conduza em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor aqui. Antes de irmos embora, o pastor tinha pedido o In Memoriam do Gerd. Vamos cantar? Aleluia. Aleluia. Sempre vou lembrar a coragem do amor, a firmeza e vontade, a fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam